Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Kabbalah Brasil. A gente fez esse vídeo aqui por um motivo muito particular. Eu quero que você dê uma olhada nesse post aqui que a gente fez no nosso Instagram. Tá vendo aí? Veja só, esse post surpreendeu a gente porque é alguma coisa aparentemente muito simples, mas muita gente curtiu esse post muito mais do que a gente esperava, mais do que outros posts que são mais elaborados do que esse. E foi aí que eu comecei a pensar em falar com vocês para a gente descobrir o que foi nesse post que tocou você. Como é que você entende isso, né? Porque ele está tão geral, né? Tão genérico, que às vezes uma pessoa pode interpretar de um jeito e outra pessoa pode interpretar do outro. Então eu comecei a pensar a respeito desse post, comecei a pensar como que eu poderia falar com vocês sobre isso, né? Sobre como que surgiu essa ideia aqui com a gente. E aí veio a noção aqui, a ideia da gente fazer esse vídeo para vocês, que a gente resolveu chamar de Dentro de Você, 1%, alguma coisa assim. Por quê? Porque a gente, quando vê escrito no post que você só conhece no máximo 1% do que tem dentro de você, o que é que você imagina que sejam os outros 99%? A gente tem uma espécie de ilusão que provavelmente, dependendo aí da tua idade, essa ilusão teve uma colaboração muito grande aí dos filmes da Disney. Não sei se você se lembra, né? Mas que muitos desses filmes da Disney dizem o tempo todo que para você resolver os problemas ou as aflições da sua vida, em algum momento aparece lá no filme que você tem que ouvir a voz do coração, né? Aquilo que estaria dentro de você, porque afinal de contas, a gente sempre acredita que no fundo, todo mundo é bom, ou pelo menos nós, no fundo, somos boas pessoas, né? Você já deve ter ouvido falar aquela história de fulano é meio bravo, fulano é meio avarento, mas no fundo é uma pessoa boa, né? Você também sabe que antes do Freud a gente sempre acreditou que tudo era decidido na nossa razão. Mas a partir do Freud a gente começou a entender que dentro da gente tem uma série de emoções que elas tomam conta, tem a nossa história, a história da nossa infância, e tudo isso toma conta em algum momento da nossa consciência e acaba, de alguma forma, levando a gente a tomar algumas decisões ou impedindo a gente de realizar algumas coisas, e que esta tendência, digamos assim, tão forte que muitas vezes é determinante na nossa vida, ela acontece na maioria das vezes de forma inconsciente. Certo? Acontece que a gente vive nessa fantasia interna de perfeição, mas antes de eu falar um pouquinho sobre isso, porque hoje o vídeo é bem curtinho, eu queria que você colocasse aqui nos comentários, além de curtir, compartilhar esse vídeo, eu queria que você colocasse aqui nos comentários o que é que você entende a respeito desse post que diz que você só consegue conhecer até 1% daquilo que tem dentro de você. Coloca aí pra gente ver se a gente consegue estender, se a gente consegue fazer um novo vídeo a respeito disso, mas tudo vai depender daquilo que vocês colocarem. Se o pessoal colocar algo interessante que a gente acha que dá para aproveitar e desenvolver um novo vídeo, a gente desenvolve. Mas para a gente caminhar aqui para a nossa conclusão de hoje, porque hoje, como eu disse, é bem curtinho, existe um programa de rádio, uma rádio na web que chama Rádio Soar. Aliás, se você quer ouvir boa música, vai lá nessa rádio, Rádio Soar. Tem uma música de ótima qualidade lá e eles fizeram uma parceria conosco já tem um tempão, né? E a gente tem um programa lá nessa rádio que chama Kabbalah em 10 minutos, todos os dias, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, eu tô lá falando sobre Kabbalah para o pessoal ali da rádio. É um programa regular que acontece já há algum tempo. E a gente acaba fazendo esse programa, na imensa maioria das vezes, respondendo pergunta dos ouvintes lá. E teve um camarada ali, recentemente, agora, mais ou menos na mesma época aí desse post aí, um camarada que chamava Arlindo, né, um ouvinte da rádio chamava Arlindo, ele é aqui de São Paulo mesmo, e ele fez para nós a seguinte pergunta, eu tenho anotado aqui. Ele falou assim: se nós somos energia, se o Criador é energia, e tudo ao redor é energia, para sintonizarmos o Criador, não teríamos então de criar um pensamento, um sentimento que gerasse essa energia, essa egrégora que nos conectasse ao Criador? Veja, olha o que esse nosso amigo ali da rádio colocou para nós aqui na pergunta dele. Ele está dizendo que a gente é energia
que tudo ao nosso redor é energia e que o próprio Deus é energia. Muita gente acaba pensando assim. Muita gente vai achar que dentro do seu interior existe uma energia boa, né, e que existe essa possibilidade de que a gente, controlando ou imaginando alguma coisa, ou gerando algum tipo de pensamento adequado, uma vez que a gente é energia e o Criador é energia, é como que se fosse tudo a mesma coisa, a gente poderia de alguma forma, por conta desse pensamento, acabar sintonizando o Criador. Mas no final da história, a gente não pode colocar o Criador, a natureza e o homem todos no mesmo patamar, até porque se ele fosse simplesmente uma energia, ele não teria criado as outras coisas, ele simplesmente faria o trabalho dele e nada mais do que isso. E não teria muito sentido a gente tentar se conectar com ele se ele não fosse uma consciência superior a nós, e por aí foi. O fato é que, de uma certa maneira, essa pergunta que foi feita pra gente ali na rádio, ela também veio dessa ideia, dessa fantasia que a Disney estimulou na gente. Óbvio que não foi a Disney a única culpada, mas que a Disney ajudou a estimular, né, em muitas gerações, de que a gente tem uma energia perfeita, né? Escute o seu coração, sempre tem alguma coisa, a sua alma, né, com algum estado de perfeição dentro de você. Mas se você é perfeito por dentro, a pergunta é: por que você não é perfeito por fora? Portanto, talvez você realmente conheça muito pouco a respeito do que há dentro de você, talvez até menos do que 1%. Para a gente saber mais sobre isso, a gente precisa estudar a Kabbalah, porque a Kabbalah vai começar a revelar para nós a verdadeira estrutura da alma humana. E para a gente saber mais, é inevitável que a gente estude Kabbalah. Então, eu vou encerrar por aqui, mas eu quero novamente reforçar com vocês que, por favor, deixem nos comentários desse vídeo o que é que você originalmente tinha entendido, ou se você não tinha visto isso no Instagram, mas viu agora aqui nesse vídeo o post, o que é que você entende quando você vê um post simples como esse dizendo que tudo que você vê dentro de você é no máximo 1%. Coloca pra gente aqui como é que você pensa sobre o que é que tem dentro de você, e dependendo do conteúdo que for apresentado aqui, a gente volta com outro vídeo para falar mais a respeito. Tá bom? Até a próxima.